Porto Alegre, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, onde eu encontrei um casal que tem uma história bacana dentro do universo da dança cigana, faz um dos maiores projetos, se não o mais importante projeto do segmento dessa linguagem, dessa cultura, que é a cultura cigana, que é o Opera Romá, que acontece lá no Rio de Janeiro, em Guaratiba, não, em Coroa Grande, Costa Verde. Coroa Grande, na Costa Verde, no Rio de Janeiro. E eu os encontrei aqui no aeroporto para bater esse papo e eles falarem um pouquinho dessa passagem deles pelo Rio Grande do Sul e também, claro, falar um pouquinho dessa cultura deles aí. Então, olá! Cris, André, e aí, pelas terrinhas gaúchas, os pampas, passeando um pouco? O sul é uma delícia, né? Se um dia for sair do Rio para alguma outra parte do Brasil, com certeza seria Porto Alegre, região ali Gramado, gosto muito. E aproveitamos, ficamos uns 6, 7 dias ali em Gramados, né? E hoje estamos aqui à sua disposição para falar sobre nossos projetos. Eu confesso que me senti quase em outro país, porque é uma cidade totalmente diferente em Gramado. Gramado realmente é um diferencial. Vem cá aí, vamos falar do que? Da nossa cultura, como é que está o Rio de Janeiro, como é que está a dança. Começar pelo Andrés. Andrés, sim. Como é que está essa cultura cigana, como é que está esse trabalho aí, você que faz um dos mais importantes, se não o mais importante evento do segmento no Rio de Janeiro? Então, o Festival Opera Romá, após muito trabalho, graças a Deus, está de vento e popa. Tivemos 2 dias de festival no final do ano passado. Foi o melhor festival, né, com 6 bandas, mais de 40 grupos de dança, aproximadamente um público com chuva e ventos de 80 km, mais ou menos 2.000 pessoas nos 2 dias. Então movimentou a cidade, lotamos as pousadas de Itaguaí, Coroa Grande. E agora, para esse ano, o projeto é rodar o Brasil. Pelo menos uma vez por mês, se não tiver estrutura, a gente leva a estrutura para qualquer estado e a gente divulga a cultura. O objetivo maior é divulgar a cultura, através da dança e através da música, contando a história, né, da migração cigana. E, inclusive, nós também colocamos palestras à disposição, se houver interesse. Bacana. Isso, principalmente para a gente falar através de clãs, né, dos 3 principais, dos subgrupos, como eles se relacionam, com o formato de traje. Então, o Festival da Cultura Cigana Opera Romá, ele vem trazendo a cada ano e inovando coisas novas para o público, para a nossa população. Não somente para a Costa Verde, mas para todos do Rio de Janeiro. E fora também, né? Cris, Sejam bem-vindos. Eu acho importante a gente poder conversar um pouquinho também. O panorama da dança cigana no Rio de Janeiro. Como é que está esse panorama no teu ponto de vista? A gente sabe que a dança cigana hoje faz parte da cadeia produtiva da dança e é um dos segmentos mais novos dentro da dança, profissionalmente falando, né? Como é que você vê esse panorama? Hoje a dança cigana no Rio de Janeiro está bem diversificada, né? Porque a dança cigana é dividida em vários estilos. Então nós temos assim, vamos dizer assim, a dança cigana é dividida em vários estilos, com propósitos diferentes. E hoje em dia eles estão colocando muita criatividade em pauta. Eu acho que eles estão dividindo muito, deixando um pouco do tradicional de lado e criando passos novos. Isso eu posso dizer que atrapalha um pouco o tradicional da dança cigana, mas também uma inovação e portanto que chamamos de dança cigana artística. Porque as ciganas mesmo, seja elas de qualquer clã, Romi, Kalindu, qualquer clã ou subgrupo, elas têm assim, dizem que a cigana de sangue é passada de mãe para filha, né? A dança. Mas que não são ciganas, elas precisam de uma academia, que a maioria das academias ensinam o quê? A dança cigana artística. As Kalins e as Romis ensinam a dança cigana tradicional. Então, se você for passada de professora cigana para uma aluna, a aluna vai aprender os passos de uma dança cigana tradicional.
Isso vai depender muito da forma que a professora lidar com o aluno, porque a cigana de sangue ela não pode passar tudo de uma hora para outra, ela tem que passar aos poucos. Muita coisa dentro de um exemplo, do acampamento cigano ou de cada clã, representado por 3 principais, não pode ser passada. Tem que ficar aquilo na família. Então, hoje em dia, o que mais estão pegando nas academias de dança é a dança cigana artística. E isso está assim, um mundo de criatividade. Andrés, aproveitando essa fala da Cris, na verdade, quando se fala dessa dança cigana artística, se fala dessa contemporaneidade. Hoje existe a lei da contemporaneidade praticamente, tudo é imposto ao contemporâneo. E eu te pergunto, dá para trabalhar a dança, originalmente falando, como cultura primitiva da dança cigana, sem se submeter a essa desmontagem dessa cultura? Nossa, excelente pergunta. Eu bato muito nessa tecla, na verdade, porque a dança cigana é uma dança viva. Quer irritar um cigano é chamar de folclore, né? E hoje, como ciganos contemporâneos, nós temos que estar atento a esses movimentos. A própria cultura evolui. Muitas coisas que não eram aceitas dentro da nossa cultura, hoje em dia, já está mais contemporâneo, né? Então, respeitando as ancoragens principais de cada dança, de cada clã, região, né? Você pode sim acrescentar algo novo. Eu já fiz algumas fusões interessantes com movimentos de flamengo, movimento dos balcãs, com outro estilo de música, como música de uma banda de rock que tem chamada Korn, que eles usam alguns instrumentos orientais, e eu já bailei flamenco em cima dessa música, como eu já vi algumas músicas do Metallica tocadas em flamenco, como tem outras músicas que também são contemporâneas, mas a gente utiliza para dança cigana. Ela utiliza Roberto Carlos, fica lindo. Do Chegaste. Fica lindo. A música Chegaste. Então a gente tem que estar aberto para o tempo atual. Quando se fala aberto aos tempos atuais, não quer dizer também que você menospreze ou despreze a origem dessa cultura, né? Não, jamais. O que é a âncora da cultura, tem coisas que você negocia, tem outras que não dá. Então isso tem que ser respeitado. Cris, eu tenho uma fala que eu às vezes acho um pouco até pesada, mas é o que eu vejo muito nesse segmento aí. Não só na dança cigana, como na dança do ventre. Eu vejo muitas bailocas fantasiadas de cigana e fantasiadas de dança do ventre, de odalisca. E o que é o real e o que é folclore nesse processo de dançar e se vestir? Bom, como eu falei, cada clã ele tem um traje. E odalisca eram chamadas mulheres da vida antigamente. Então, as ciganas de cada clã tem um veste diferente e isso marca a característica dela. Como que uma cigana reconhece a outra? Pelo seu traje. Como que uma cigana reconhece a outra? Não somente pelo seu traje, mas sim atitudes e a forma de cada detalhe do seu traje foi confeccionado. Por exemplo, os calões, eles usam umas roupas mais estilo meio flamenco, com os blusões, colete, mais liso. Os rons não, eles usam uma roupa mais tranquila, as mulheres mais bordadas, umas roupas ultimamente, agora eles estão muito modernizando, mas contemporâneos, né? Então botando uns trajes muito bufantes, com várias miçangas em volta. Isso marca cada clã. Os cintos também, que é um traje mais assim, mais fofo, porque tem mais frio. Então isso marca a característica de cada clã. Se agora, aqui na nossa entrevista, passar uma cigana com um traje da cultura, eu vou reconhecer pela forma do traje de qual clã que a cigana é. Às vezes a academia ela esquece de passar isso. Elas montam as roupas ciganas, os vestimentos, como se fosse fantasia. E você vê que perde completamente a característica, se for levar para o lado cultural. Então isso é perceptível. Fica muito fantasiado, serve muito agora a pessoa que está chegando no carnaval, né? Isso pode no carnaval, mas para as festas ciganas, e muitas hoje em dia são festas temáticas. Como é que a gente vê a evolução do figurino entre dentro da sua cultura, dos seus clãs e o palco? Como é que essa transição de figurinos em termos de criatividade pode ser feito, deve ser feito?
ou não, ou depende do contexto dos espetáculos apresentados? Vai depender do contexto do espetáculo. Se ele for muito focado para cultura mesmo, aí sim. Mas se for algo muito artístico, aí não, tá liberado, mesmo assim com restrições. Lembrando que dança cigana não se mostra a perna e muito menos barriga. Tem algumas danças ciganas de alguns estilos que mostram uns 3 dedinhos da barriga somente. Não aqueles cropped que as meninas colocam, né? Hoje em dia. É interessante falar na parte masculina. Eu ia te falar como é que é a figura do homem nessa história, porque, não sei, me corrige, por favor, mas existe hierarquicamente o homem é o chefe da casa, como é que é isso? É patriarcal. A sociedade cigana é completamente patriarcal, tá? E, por exemplo, eu aqui estou trajado com uma blusa preta, né, um blazer, uma calça jeans preta e um sapato. E eu posso falar que isso é uma roupa nossa contemporânea. Inclusive com uma roupa assim eu posso mesmo fazer um espetáculo de Flamengo, entendeu? Então não estaria fugindo. Agora, se eu quero levar um pouco mais para uma coisa artística ou aquela visão que as pessoas têm de antigamente, né? Então eu posso colocar umas roupas um pouco mais trabalhadas, lógico que na cultura antiga nossa, né? Mas assim mesmo hoje a gente não abre mão de um babado numa blusa, mesmo masculina. As minhas blusas todas de flamenco, ela tem um babado que é uma característica do clã, né? A migração da minha família percorre a Europa toda, Romênia, Hungria, França, Espanha, Portugal, Brasil e Estados Unidos. Aproveitando esse gancho que a gente está colocando aqui, eu acho importante a gente colocar para vocês, colocarem principalmente, para quem vai assistir a nossa entrevista no canal da Rede RVC, com relação ao palco. Eu vou voltar mais ou menos nessa questão de figurinos. A gente sabe que uma festa é uma festa. Você chega da porta até a festa vestido e continua até o final da festa. Uma apresentação cênica é diferente. Sim. Como é que se trabalha isso na formação de quem faz dança cigana, que vai participar de espetáculos nos teatros, em festivais ou alguma mostra de dança? Como fazer com que ela não vá vestida como a maioria chegam vestida? Como trabalhar isso e ela entender que aquilo, o público tem que ter surpresa da figura? Estamos em Porto Alegre, né? Aqui é a cidade do Dança Gaúcha. Isso. Então vamos no palco com uma dança cigana gaúcha, um exemplo. Pelo menos o mínimo que seja do traje típico gaúcho, a pessoa vai estar. E assim é a mesma coisa com a dança cigana. O mínimo que seja, a pessoa não precisa ter o conhecimento 100%, mas o mínimo que seja da dança cigana, que é a blusa, pode ser a forma que for, não mostrando a barriga, e a saia já vai estar de acordo com o traje. Não, mas eu digo assim, eu vou refazer essa pergunta. Você vai dançar num festival, te convido para dançar para uma mostra de dança cigana e árabe do Rio de Janeiro. Você já chega com o figurino da rua, vem montada e vai para o palco e entra em cena. Isso, na formação de artes cênicas, está errado. O figurino é para você vestir quando estiver no teatro. Como é que se trabalha isso dentro da dança cigana? Na verdade, no início foi bem difícil para mim por ser cigana, porque eu já chegava nos locais trajado. Até me acostumar com essa parte artística de palco, de cenário, de tudo. Então eu tive uns pequenos, sabe? Até me adaptar. Mas depois eu peguei... É aquilo, quem é cigana de início se assusta, mas depois vai acostumando, já são quase 19 anos. André, como é que você vê isso? Eu acho interessante. Não, é interessante. Primeiro, vamos falar da parte cênica, de marcação, de movimento. O artista que está representando o cigano, ele tem que compreender que cada movimento na nossa dança tem um porquê. E a roupa também tem um porquê, cada objeto que você usa e tal. Com certeza, isso é importante. Você não chegar vestido. Você tem que quebrar. A mesma coisa que ela, né? Por ser um hábito nosso, às vezes, não, vamos sair de casa já assim, assado. Aí você chega, você vê que quebra um pouco, que as pessoas querem ver algo diferente. Então, você no palco, você tem que mostrar um pouco, né, da característica que elas estão esperando, para não quebrar o encantamento. Sim, você tem que encantar, você tem que encantar a plateia, né? Então, de um certo modo, é interessante manter o mistério, mas o mistério dentro de fatos realmente que ocorrem na nossa cultura. Então, se a pessoa é de fora e eu vou marcar palco, ou vou ensinar movimento, ou estou treinando ele a bailar
como é na cultura, ele vai saber exatamente porque ele está levantando um braço, porque ele está abaixando, porque ele está batendo um pé de tal maneira, porque o compasso muda, porque isso, porque aquilo, ele vai saber, né? E isso é importante. Eu quero falar um tema um pouco delicado, mas eu acho bacana a gente passar por essa fala sobre sexualidade. Sim. Na dança cigana, no universo cigano. Como é que se lida com isso quando a gente sabe que o universo artístico, a gente sabe que tem os gays, tem tudo. Como é que isso existe, como é que isso, com essa relação também artística, falando do conceito artístico do mundo cigano? Bem, isso é uma coisa que eu, acho que foi no ano passado, eu fiquei horrorizado com algumas coisas que eu vi em alguns festivais que teve apresentação de dança cigana e misturou, né? Uma coisa híbrida. E assim, é característica da nossa cultura o homem ter papel de homem e a mulher ter papel de mulher na dança. Ali a gente não está falando de sexualidade, nada disso, a gente está falando do papel, né? Porque a dança tem um embate de masculino e feminino. A mulher cigana mostra geralmente a sua força, mostra a sua sedução, ao mesmo tempo que o homem mostra a testosterona dele, né? Claro. Ele tem que ter atitude de homem para cortejar, para levar a dança. E é a mesma coisa a cigana, que tem momentos que a cigana leva e o homem vai responder, o cigano vai responder. Então os passos do homem bailando é sempre bem masculinos, é sempre rígido. Até o bailar do flamenco... Quando o universo cigano vê essas diferenças, como é que passa a cabeça do cigano que vê isso dentro da cultura dele? Bem, vamos lá. Se for, vamos supor que eu faça alguma coisa num lugar bem fechado que é a Romênia, um país. E não seria aceito misturar. Não é aceito, as pessoas iriam invadir palco, ia ser uma agressão à cultura. Por exemplo, como eu já vi uma mulher vestida de homem imitando um cigano, isso não pode fazer dentro da cultura, agride. A cultura, assim, entendeu? Como eu já vejo muito homem fazer movimentos de mãos como mulher. Então esse movimento de mãos como mulher não existe para homem. Isso pode ser dança cigana artística ou qualquer outra coisa, menos tradicional e dentro da nossa cultura cigana. Isso então não existe. Você não vai ver o homem vestido como cigana e a cigana vestida como cigana. Não existe isso. Então vai ter que respeitar masculino e feminino dentro da cultura. Agora, se a pessoa vai fazer isso no carnaval ou vai se apresentar numa coisa que não tem nada a ver, não incomoda em nada. Religiosidade. Santa Sara Kali, não é isso? Isso. Que é a santa nossa santa, protetora dos viajantes, dos ciganos. E a Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho visto que há uma... Das parteiras também. Há uma exploração muito grande dessa santa, às vezes, por não haver uma explicação, não haver um esclarecimento, por que está acontecendo aquilo, eu vejo como, tipo assim, um mau uso de uma coisa que é sagrada, a meu ver. Né? Às vezes, quase que diariamente eu ouço falar festa em homenagem a Santa Sara Kali. E o que é isso? Qual é a data exata? Vamos falar dessa santa? Cris, quer falar? Vai lá. Na verdade, eu gostaria de entender até hoje, porque as pessoas na festa, nos eventos, determinado evento, pega a santa e olha assim pra santa, parece que vai chorar. Isso pra nós ciganos não existe. A gente pega a santa com alegria, com fé, com determinação em nossos pedidos, em o que a gente crê. Parece que a gente está chorando, se lamentando por algo. Mas aí eu pergunto, quando você vê assim, é alguém cigano de verdade ou é um clone? Porque o cigano de verdade... clone. Tem umas características interessantes, por exemplo... Vamos titular como clone? Por exemplo, a santa, dentro da nossa cultura, ela é sempre carregada por um cigano, não por uma cigana. Na maioria das festas temáticas você vê carregada pelas pessoas, por mulheres. Porque tem que lembrar que nós somos patriarcal. Então essa honra é do homem, né? Gostem ou não, isso é parte da cultura. Outra coisa, a gente não faz festa da Santa Sara em qualquer evento. A gente comemora a data dela no mês dela, que é maio. Eu não vou fazer uma festa em novembro ou dezembro. 24 de maio. Vou prerromar e vamos fazer uma procissão. Não, porque tem lá o cantinho dela, onde está tudo.
Mas a gente não comemora em todos os eventos. Festa cigana é festa de cigana. capitalização em cima dessa santa? Existe. Desculpa. Eu acho que existe, porque eu acho que teve um ano, eu acho que tem umas 10 festas com o tema Santa Sara e homenagem a Santa Sara. Homenagem, tudo bem. Mas falar da data em específica, comemorar aquela data, 24 de maio, pode ser até comemorado dia 25, porque é 24 a 25. Afinal comemoramos uma semana 10 lá. festas com Santa Sara, a gente fica meio assim, sabe? Por ser cigano. No Brasil, e outra coisa, só para falar de religião, nossa religião é livre. Você vai encontrar cigano muçulmano, você vai encontrar cigano católico, cigano protestante, cigano bandista, candomblé, cigano budista, de tudo quanto é lugar. Porque conforme nós fomos migrando, a gente vai absorvendo aquela cultura e aquele clã pode... vou para aquela religião daquele país, né? Então, por exemplo, eu sou católico, né? A minha família tem devoção a Santo Antônio e a Santa Sara Cali. A gente comemora a data deles, sim, no dia deles, não nas festas todas que a gente faz. E então é importante não associar a cultura cigana, que é uma etnia, à religião. Religião é livre, tem cigano até ateu, né? Então, o que eu vejo hoje, posso falar, Anderson, como eu sou católico, tenho a minha espiritualidade por conhecimento que a gente vai adquirindo e respeito todas as religiões, só não confunda a nossa cultura com religião. Cris, o que você tem a dizer? Está reflexiva, Cris. É exatamente o que eu mais vejo, as pessoas confundindo nossa cultura com religião. Triste, lamentável, mas é essa a nossa situação. Então as pessoas têm que focar na cabeça, principalmente aquelas pessoas que fazem festa temática, com o propósito de agradar os ciganos, ou até mesmo a espiritualidade, puxando o lado da espiritualidade. Mas o mínimo de conhecimento a pessoa deve ter. Claro. Quer ver uma questão legal? Rapidamente, curta longa história. Eu tenho a minha formação toda acadêmica. Eu deixo de ser cigano por eu ter minha formação toda acadêmica. Um índio que sai da tribo, como tem, e vira deputado, deixa de ser índio por virar deputado, alguma coisa assim? Não, isso é sangue. Então as pessoas têm que compreender... Você, comendador, deixou de ser cigano? Não. Então as pessoas têm que compreender isso, né? Que é uma questão de nascimento. Não de, vou fazer um batismo numa religião ou vou colocar uma roupa. Eu posso estar aqui sem roupa que eu vou ser cigano. Eu quero falar uma coisa para vocês, assim, que já estou finalizando meu tempo aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de uma coisa que eu acho importante. Eu diria que uns 20 anos para cá, a cultura cigana, em termos artísticos, ela começou a ter uma visibilidade maior, né? Sim. Em que momento vocês, como ciganos, identificaram e o que levou a essa certa popularidade dessa cultura? Vamos falar da dança, que é o caso que a gente lida aí. Bem, o que me marca muito assim na época de crescimento, de divulgação, de dança, de mídia, é a década de 90, através do tio Mio Vassiti com a novela Explode Coração. Isso daí foi uma coisa que jamais havíamos imaginado, ver uma novela com tema cigano, com dança, mesmo que muita coisa artística naquela novela. Sim, sim. Mas também tem que ter, senão... É ficção, né? É ficção, senão fica uma coisa meio sarcástica. Aí vira um documentário. Mas nosso povo tem que, aqui no Brasil, tem que agradecer muito ao tio Mio Vassiti, essa divulgação em massa. Ele levantou a bandeira na época do militarismo, contra a família, contra tudo, porque geralmente a família não gosta de aparecer. Eu também tive que levantar uma bandeira, né? Fala, por causa de perseguição, uma opção de coisa. Infelizmente as pessoas ainda visam muito aquele estereótipo, né, de cigano de filme, de cigano que está na rua e tal. Hoje em dia não, estamos em todos os níveis sociais. Artisticamente falando, a década de 90 para mim foi a década mais importante para a cultura, porque foi o início da mídia. E anos 2000 agora está evoluindo. Agora temos que aproveitar essa abertura toda para mostrar mesmo o que é cultural e o que é artístico, né? E mostrar principalmente que a cultura está viva e é contemporânea. Sim. Cris, fala aí. Verdade, eu acho que o que me marcou muito foi a minha infância a respeito de dança, porque eu morei em circo. E dormia na cama elástica e me apresentavam no circo. Eu achava aquilo tudo muito incrível. E a partir do dia que eu vi minha mãe se apresentando com dança cigana circense, com cobras,
Eu achei que era incrível, comecei a pegar aquilo um pouco pra mim e até hoje o nosso animal de estimação é cobra. A câmera dançou com cobra? Minha mãe Nossa, mas dançava tem com vídeo, cobra no depois tem que circo. olhar, Não, ela continua E dançando. continua dançando até hoje. Câmera, que segredos são esses que você revelados aqui, Câmera? Então, a minha história assim, na dança começou desde pequenininha. Mas com o passar do tempo, pequena eu não sabia desse lado artístico. Eu pensava pra mim tudo era festa, eu queria dançar, queria me divertir como toda criança. Mas quando eu enxergava minha mãe, eu achava ela uma mulher espetacular, se chamava a atenção de todos. E naquela época, no circo, a admiração era tão grande que as pessoas contratavam rapidamente, não é como hoje em dia. Sim, sim. Então eu achava aquilo tudo muito incrível, mas as coisas foram mudando e hoje eu não vejo mais tanto circo. Eu acho que até poderia voltar as danças ciganas em circo, né? Acho que seria uma animação uma dica a mais, pro Marquinhos, né? Frota aí, ó. Marquinhos, te liga aí, retomar isso aí, hein? Marquinhos estava com o circo dele aqui em Porto Alegre um tempo atrás, agora também. Mas, gente, olha, para fechar, como é que tá a parte que eu acho fundamental? Não sei se tem alguém registrando, mas como é que tá a parte documentada da história contemporânea dos ciganos no Brasil ou no Rio de Janeiro? O que vocês poderiam falar sobre isso? Existe algum projeto? Vocês conhecem alguma coisa? Sentem falta disso também ou não? Bem, hoje o maior arquivo é da União Cigana do Brasil, do tio Milva City, né? Ele tem um arquivo considerável sobre a nossa cultura. E cabe também a cada família, que tem muita família que não aparece, a cada clã, né, a gente pode dizer assim, que conte a sua história. Isso é interessante. Eu tenho um livro publicado na parte de aviação, chamado Arquivo de Aviação, da época que eu voava, e eu pretendo escrever um sobre a cultura cigana, falando da migração da minha família, até chegar aqui, até o tempo contemporâneo de hoje. Então, acho importante essa divulgação dos clãs, para mostrar que ainda a nossa história está viva, né? Então se procurar você acha, né? Acha bastante coisa. Tem livros históricos que falam da migração, né? Dos primeiros que foram os calões, depois dos rões, que são mais comerciantes, os calões mais desbravadores. Então tem já, e nós temos teses, né, de doutorado, temos teses de mestrado, então há bastante documento, sim. E cabe a nossa geração, essa minha contemporânea, que também foi para essa parte de docência, divulgar, pesquisar, né, e criar novas teses, escrever livros, para mostrar que é uma coisa que continua até hoje. Acho uma coisa interessante também registrar que o Milva City, ele fez um trabalho importantíssimo lá no Rio de Janeiro, que foi recuperar o nome da rua, que parece que a Regente Feijó, que era a antiga rua dos ciganos, lá no Rio de Janeiro, né? Ali na Praça Tiradentes. Isso é uma coisa muito interessante, hoje está na placa lá, Rua dos Ciganos. Foi uma conquista para a cultura cigana através desse grande mestre aí, que é o Milva City, né? Corajoso, batalhou muito, batalhou muito. Cris, o que você gostaria de falar para os nossos web espectadores do canal da Rede RDC? Foi um prazer falar com vocês e levar um pouquinho da cultura cigana para vocês. Sigam no nosso Facebook, Casal Rom Calim, Cristine Ramos Monteiro e Rom Andrés Romeno Monteiro. Espero que vocês tenham pegado um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho dos nossos hábitos, que segue a nossa página, que vocês vão aprender muito mais. Fique conosco. Obrigada, Edésio, pelo seu carinho, respeito de sempre, o Jornal da Dança. Show. Muito obrigada. André, o que você tem a dizer, André? Você que faz também, junto com a Cris, aquele grande festival de dança lá. Novidades, né? Dança e música, na verdade. Novidade, o nosso festival Opre Roma. Esse festival ele vai rodar o Brasil, mas já estamos em contato para trazer aqui para o Sul, Porto Alegre, Gramado. E esse ano ainda, né, vamos trazer um festival que conta a história da nossa dança, da nossa música pelo mundo todo, né, e divulga a cultura também com palestras. Então vocês vão ter a oportunidade de assistir isso. É uma parceria, se tudo correr certo, com o nosso grande Edésio, companheiro, homem corajoso, né, que não só está aqui com a dança cigana, mas com todos os estilos.
Grande Adésio, um orgulho de ser entrevistado por você e muito obrigado aí pela sua presença no seu trabalho no dia a dia da dança. Eu que agradeço a vocês aí, eu vou fechando por aqui e a gente volta aí. Bom, gente, olha, então, vocês curtiram um pouquinho desse bate-papo com o Andréas e a Cris Ramush, que são essas pessoas dedicadas a esse universo da cultura cigana no Rio de Janeiro aí. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.